de Mania de Você. Uma novela que veio como uma promessa para quebrar aquele ritmo rural que já vinha desde Pantanal, passando depois por Terra e Paixão e também por Renascer, e trazer uma novela urbana, rápida, com muitas reviravoltas e a promessa de que o jogo viraria o tempo todo. Os 4 protagonistas, Mavi, Viola, Rudá e Luma, foram vendidos para o público, né, como um quarteto amoroso, em que um tem mania do outro. E isso fez com que a gente pensasse numa trama de um quadrado amoroso que fosse sempre acabar se perseguindo até chegar a essa reta final. O fato é que o público não comprou nenhum dos 4 protagonistas. Todos acabaram sendo considerados não só inverossímeis, mas também figuras muito difíceis do público engolir de uma forma geral. E além disso, tivemos muitos problemas no que tange a própria narrativa, outros produtos em outras emissoras, enfim, muita coisa importante aconteceu para que se chegasse a esse momento de Mania de Você, que coleciona alguns dos recordes negativos da história de novelas das 8 da Globo. A gente vai falar um pouco sobre a novela inteira como um todo, e a gente vai trazer junto com isso um pouco dessa análise, né? A gente tem, na história de Mania de Você, o início da novela já pegando com uma questão muito ruim ali da própria Renascer. Renascer teve muita dificuldade, Renascer já foi uma novela que entregou em baixa na casa dos 25 pontos, e nós temos Mania de Você pegando essa média em geral para conseguir corrigir. A média do último capítulo de Mania de Você ficou na casa dos 23 pontos, ou seja, não chegou a quebrar o recorde da sua própria exibição. A gente teve um último capítulo que não conseguiu superar nem o melhor capítulo da própria novela, né? Então é um desfecho que não foi visto por pessoas que chegaram a ver o decorrer da novela. Isso fica muito claro a partir do momento em que a gente olha esses números com mais atenção. Dito isso, a gente vai olhar aqui esses protagonistas, a maneira com que a coisa aconteceu e tudo mais. E quando a gente olha para esses elementos, né, a gente olha para a maneira com que a novela foi se desenrolando, a gente vê recordes negativos que são importantes da gente pontuar por aqui. Mas, de novo, é uma novela que teve muitas dificuldades desde o início, e eu falei isso ontem aqui, inclusive, no Juninho Urgente, né? Não é um caso de uma novela que trouxe consigo, que teve consigo a dificuldade ou melhor, a facilidade de ter recebido como uma novela de 30 pontos e depois ter se desenrolado dessa maneira. Foi uma novela que teve problemas durante todo o seu desenvolvimento. No começo, a gente teve uma novela que não foi muito bem entendida pelo público, o público não comprou e não gostou de nenhum dos mocinhos, dos protagonistas, e com isso nós tivemos também uma ideia da Globo de acelerar essa novela, de acelerar esses núcleos e tudo mais, para que o público pudesse acompanhar e tivesse gosto por acompanhar essa novela a partir de então. Só que o fato é que a falta de identificação, de uma forma geral, com todo o público, acabou trazendo consigo a dificuldade do público também abraçar algum personagem, e aí eles começaram a ficar totalmente desconexos. Mavi, por exemplo, é um personagem que passou por uma linha narrativa com tantos acontecimentos, de bandido completamente sanguinário, a mocinho, passando por uma depressão também. Então tudo isso teve contornos ali de dificuldade dessa novela que de fato não conseguia engrenar em praticamente momento nenhum, né? De novo, o que eu falei ontem no Juninho Urgente se mantém. A gente está falando de uma novela que foi um fracasso na Globo para os padrões da Globo. É uma novela que fecha numa média geral aí na casa dos 21, 22 pontos, alguma coisa assim do gênero. Então nós temos a questão que é importante, que é, de novo, Mania de Você está entregando com audiência em baixa para a próxima novela, que é Vale Tudo. E existe muita expectativa sobre Vale Tudo, né? Mas não vai ser a salvadora da pátria também. Vai precisar de um trabalho, vai precisar de uma sequência de acontecimentos para conseguir chegar a um número melhor, e vai precisar de tempo e paciência, mesmo sendo uma novela bastante conhecida. Bastante conhecida, ainda assim vai precisar de muitos ajustes. De uma forma geral, a gente teve, como eu falei, 23,1 pontos de média para a Globo em São Paulo, contra 8 da Record e 3,6 do SBT. Liderança totalmente isolada, totalmente consolidada nesse sentido. E aí a gente vai olhar para como a novela teve o seu desfecho
e principalmente como é que foi este último capítulo, os principais acontecimentos deste último capítulo. Quando a gente olha, por exemplo, para o trio de protagonistas, a gente vê que, de novo, era um quarteto de protagonistas, o público pediu para que morresse o Rudá, que era o mocinho, teoricamente, e aí a gente teve, nessa questão, depois uma sequência de outros acontecimentos, a volta de Molina, né? E quando a gente vê a maneira com que vai se desenrolando tudo isso, chega no final com uma Viola quase sem função, Luma e Mavi, que fizeram muitas coisas erradas também no decorrer da novela, como, de certa forma, protagonistas do ponto de vista de tranquilidade, né, de terem conquistado minimamente o público, o Chai Suede principalmente pelas interações com Adriana Esteves, né, e tivemos então essa sequência de acontecimentos. Começa com o julgamento da Mércia, né, que é inocentada, no caso, com o Molina. Nós temos aqui, depois, outros acontecimentos que vão também na linha disso que eu estou falando para vocês, de que há um olhar de que falta, né, de que falta uma coerência na história, falta uma sequência de acontecimentos, e que, de uma forma geral, a gente começa a ver esses desfechos, né. A gente tem também a Viola, de novo, tendo um papel secundário nesse fim da novela. Então, são universos que, de fato, vão transitando e vão trazendo problemas para a Globo. Nós temos aqui, a novela teve diversas derrotas na sua trajetória, para partidas do Paulistão. Nós tivemos também outras derrotas no Globoplay. El Turco, né, chegou a ir à frente da novela também, em vários momentos, no streaming também, porque ela ia bem no streaming. Nós temos Tieta, um dia no Vale a Pena Ver de Novo, dando mais audiência do que Mania de Você, que era inédita. A título de comparação, diz aqui uma matéria do Terra, por exemplo, o folhetim só não bateu um recorde. Véu de Noiva, de 1970, tem a pior audiência da emissora dos Marinho em um capítulo, quando em 1º de janeiro cravou 13 pontos. Foi por pouco. Em 24 de dezembro, a trama superou Travessia, batendo seus 14,5 pontos e registrando 14,1. Com Alma Gêmea ainda no ar, a novela conseguiu ficar atrás da trama de Valcir Carrasco em 11 de outubro, com apenas 15,4 pontos. Então vejam, a título de comparação, os problemas que a novela teve, né? E nós tivemos, nesse sentido, esses protagonistas caindo cada vez mais, né, e se perdendo no decorrer da novela. E as últimas cenas, aí nós temos também Mariana Ximenes e Thalita Caralta, que são duas atrizes que também não conseguiram tiveram um bom desempenho dentro das suas personagens, mas de novo, não tiveram aquele espaço gigantesco que a gente vê na sequência, né, e no tamanho de atrizes como são as duas, né? Então eu acho que faltou muita coisa para a gente conseguir chegar a um nível de personagem que poderia ter, de uma forma melhor, trazido as duas para esse protagonismo. E no final nós temos então Mavi e Luma com sua filha Cecília, e o final da novela é basicamente Mavi levando a Cecília até a sala de controle, que tantas vezes ele observou seus desafetos, seus adversários, e aí a tela do computador exibe a palavra fim. Isso me lembrou muito o final de Segundo Sol, lá em 2017, quando Baduzinho apareceu em cima da palavra fim. Baduzinho foi o grande encerrador, e aí vamos lá. Eu adorei Segundo Sol, tá? É uma novela muito criticada do Jack, mas eu gostei muito de Segundo Sol. Então quando a gente olha para esse padrão, e depois para o padrão de Mania de Você terminando dessa maneira também, foi um final abrupto, foi um final estranho, vários personagens perdendo função no decorrer da novela, enfim, teve muito problema, e também Vale Tudo, que já vinha antes na esteira, sendo ventilada como a novela mais importante desses 60 anos da Globo, da história da Globo, e ganhando esse protagonismo de uma maneira muito estruturada, assim. Então também teve esse ponto em Mania de Você. A gente sabe que Um Lugar ao Sol sofreu com isso, porque já se anunciava Pantanal logo na sequência. A Globo até tentou parar de falar em Vale Tudo, parar de trazer elementos que lembrassem Vale Tudo, mas o fato é que a novela acabou
ganhando também protagonismo pela dificuldade de mania de você de conquistar o telespectador. Vamos ver o que vem pela frente agora com a nova edição de Vale Tudo, que começa na próxima segunda-feira. Segue o legalzinho na nossa programação.